Bom dia a todos. Bom dia aos nossos amigos internautas que estão nos ouvindo hoje pela manhã. Parabéns a todos os papais, né? Esses homens maravilhosos que, de uma forma bem legal, abriu a porta da nossa encarnação, nos permitiu estar aqui hoje. Para todos vocês, o nosso grande beijo, o nosso abraço e o nosso respeito, papais. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre contatos de natureza diversas? Aí o Mauro escreve para mim assim: criatura, tu vai falar sobre o quê com esse tema? Jornada nas Estrelas. De onde tirou esse tema? Eu digo, valeu, Evangelho. Coisa boazinha que eu sou, hein? Diga aí. Mas isso é porque eu amo. Imagine se não amasse, né? Mas olha, uma coisa bastante interessante foi que eu prestei atenção que esse mês, vamos dizer assim, há uns 20 dias, mais ou menos, aconteceu algumas coisas aqui na casa que me chamou a atenção fazendo essa palestra. Maris abriu um ciclo de palestras sobre relacionamentos. Falava do divórcio, falava do nosso relacionamento dia a dia com os nossos amores. Aí, no dia 1º de agosto, a Camille veio e falou sobre o perdão de si com o outro. Então, o outro está na parada, então é relacionamento. Aí, no dia 2 de agosto, Mauro veio e falou de mudança interna, começando em nós. E quando a gente atinge o mundo interno, o mundo externo é atingido. Relacionamento. Aí, no dia 4 de agosto, eu falei sobre falsos cristos e falsos profetas, e falei das máscaras sociais que a gente usa e como isso influi nos nossos relacionamentos. Aí veio a Rosana, no dia 5 de agosto, e falou do espírito imortal e dos relacionamentos com o outro no momento presente, relacionamento de novo. Aí Sandrinha vem no dia 8 de agosto e fala sobre o dever nosso na sociedade. Está falando de quê? Relacionamento. No dia 9, Estela vem falar sobre tolerar amando. Relacionamento. E hoje eu vou falar de quê? Relacionamento também. Daí eu fiquei pensando assim, ou eu precisei ouvir tudo isso, ou nós estamos precisando ouvir tudo isso, ou ninguém precisa ouvir isso, só os desencarnados, né? Talvez fique mais fácil jogar para eles lá a responsabilidade, né? Mas o fato é que a gente vive em sociedade de vários níveis, pequenas, grandes, e a relação com o outro é um tema constante na mensagem do Cristo. Amai-vos uns a outros, sede bondosos. O Evangelho vem fazendo a releitura de tudo isso, falando da doçura, da brandura, da mansidão, da pacificação, da perseverança, da paciência. Um tanto de coisa. Então, a gente não pode fugir desse tema, porque esse tema somos nós. Está conosco, trazemos e precisamos trabalhar com eles. Então, aqui eu acho que é assim, né? Contatos de naturezas diversas. Quando Américo Vespucci descobriu as Américas, ele chegou em Londres e contou para Thomas More a respeito desse novo mundo que ele havia descoberto. E Thomas More era um sonhador. Mas era aquele sonhador de olho aberto, como nós somos. Eu queria uma casa, eu sonho com uma casa, eu sonho com um lugar, eu sonho com um carro, eu sonho com um marido, né? Sonho com uma mulher, eu sonho com os filhos. Ele era um sonhador de olhos abertos. E ele tinha um grande sonho de construir uma sociedade perfeita. E ele escreve o nome de um livro chamado Utopia. Bom, o termo já está dizendo que utopia é algo de sonho, né? Que nem sempre a gente possa alcançar. Mas ele, o nosso querido Américo Vespucci, descreveu para ele essa parte maravilhosa. Onde é isso? Alguém consegue identificar? Noronha. Olha, onde é ele queria uma sociedade perfeita? Onde é nossa sociedade perfeita? Ele queria, nessa sociedade, nesse lugar maravilhoso que o Américo havia descrito para ele, ele queria uma sociedade perfeita lá. E essa terra se chama Brasil. Isso é Fernando de Noronha, né? Então, vejamos. Esse foi um termo inventado por ele, né? Que ele ficou fascinado por essas narrações de Américo Vespucci quando avistou o Fernando de Noronha.
E More decidiu, então, escrever sobre um lugar novo e puro, onde existiria uma sociedade perfeita. E nessa obra ele vai explicar, né, melhor como resolver os problemas de uma sociedade. Ele vai dizer, né, para melhor resolver os problemas de uma sociedade, é preciso um esforço teórico e prático de racionalidade. Eu disse, mas More, tu não falou nada de espiritualidade aí, né? Tu não falou nada de amor, racionalidade, né? As coisas mais práticas, mais lógicas, né? Então, ainda assim, ele, baseado na prática e na racionalidade, ele acreditava que o mundo existiria a possibilidade de um mundo perfeito, né? Então, para melhor resolver os problemas de uma sociedade, é preciso um esforço. O que é um esforço? Vem conjugado com uma vontade. E quando a gente tem vontade, nos carrega, né? A vontade nos carrega para qualquer lugar, porque ela vai ser, como Kardec vai nos dizer, que a vontade não é um atributo do espírito. É o pensamento chegado a um certo grau de energia. Então, eu tenho vontade, eu crio, aquilo que eu crio, os meus pensamentos, atinge um certo grau de energia, que vai fazer o quê? O pensamento transformado em força motriz. Então, vai me carregar para onde eu quero. É a minha vontade. Quem nos diz isso é o Kardec. E aí eu fiquei pensando em Jesus, que veio nos dizer que ele não veio fazer a vontade dele. Eu não sei, talvez Jesus quisesse de uma outra forma, né? E talvez ele não tivesse, de repente, totalmente de acordo, porque ele chora quando nos deixa. Ele pede ao Pai que não nos deixe sozinhos. E ele sofre na crucificação. Ele diz, eles não sabem o que fazem. Talvez ele quisesse ficar mais tempo, quem sabe, né? Talvez ele quisesse passar mais ensinamento do que passou. E não sei qual era a vontade, mas ele, como nosso guia e mestre, nos disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que havia enviado Jesus, né? É a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Então, é um plano perfeito para que ninguém se perca, para que ninguém fique eliminado, para que todo mundo fique incluso. Mas por que, Jesus? Porque haverá um só rebanho e um só pastor. Era esta a ideia que Jesus tinha de nos irmanarmos, de estarmos juntos, de crescermos juntos, de progredirmos juntos. Mas o Thomas More, quando escreveu o livro, ele não conhecia uma sociedade, aos olhos dos cientistas, perfeita, mas ela existe. E a mimercologia vai estudá-la. Existem cerca de 12 mil espécies de formiga catalogadas no mundo, mas estima-se que a quantidade real seja cerca de 18 mil espécies, né? E esses pequenos animais são estudados por uma disciplina científica conhecida como mimercologia. E nós vamos fazer nossa palestra hoje baseado nesse livro chamado Formigas, de William Douglas e Davi Lago. Mas por que essa sociedade é perfeita? O que tem de tão especial nessa sociedade para ser uma das sociedades mais indestrutíveis que se conhecem? Graças a esses bichinhos pequenos que nos dão muito aperreio nos jardins, nas nossas comidinhas, a terra fica ventilada. Elas, para quem não sabe, carregam sementes e ali se prolifera de toda a natureza. Eu não sabia disso, fui estudar as formiguinhas, né? Talvez o título da palestra devesse ser Aprendendo com os Pequenos, né? E ali ela consegue fertilizar a terra, até para que a minhoca consiga andar. E a gente olha e pisa, né? Somos assassinos, muitas vezes, de formiga, né? Pisamos, acabamos com as bichinhas, porque elas nos dão trabalho, né? E em casa a gente bota aqueles bichinhos lá, para poder enganar a bichinha, e ela acaba morrendo. Mas tudo tem um porquê na natureza e tudo tem alguma lição para nos ensinar. Mas Salomão, o que 800, 700 anos de Cristo, já falava delas. Salomão era um homem sábio. Ele dizia assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo chefe,
nem superintendente, nem governador, no verão, faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Isso é um texto perigoso a gente abrir a Bíblia aleatoriamente e ler, né? Porque vai ter com a formiga, ó preguiçoso, você fecha logo ali, né? Para mim esse negócio não, né? Mas a gente vai perceber como Salomão vai colocar no começo. Ele diz assim, vai ter com a formiga, vai aprender com a formiga. A formiga tem alguma coisa para te ensinar. Considera os seus caminhos, considera a sociedade da formiga, considera como a formiga trabalha, considera como a formiga caminha e ser sábio e tire as lições dela, porque existe lição ali. E a primeira ele descreve aí, não tem governo de natureza nenhuma e faz o seu trabalho. E sabe que no verão é a época de se trabalhar, de se angariar e guardar, né? E sabe manter aquele alimento. E aí ele fala assim, até quando você vai ficar aí deitado e não vai levantar desse sono? Vamos acordar e aprender com as formigas. Aí eu falei, então eu vou estudar formiga, agora eu vou ser uma palestrante de formiga. Porque ela tem o que ensinar. Vamos aprender com a formiga, né? A primeira coisa, as formigas são gregárias. O que é gregária? Elas se procuram. Elas se mantêm em grey, ou seja, em conjunto, em uma sociedade, né? E isso Kardec nos fala de uma forma maravilhosa. Ele fala assim, ó, no Livro dos Espíritos, ele vai explicar na resposta da questão 767. Os homens buscam por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Nós nos buscamos por instintos, mas não é sem um planejamento. Para quê? Nos ajudarmos mutuamente. E ele vai dizer num comentário, nenhum homem dispõe de faculdades completas. Nós não temos as faculdades completas. E é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurar o seu próprio bem-estar e progredir objetivo. Em outras palavras, quer queira, quer não, nós só conseguimos construir e evoluir com o outro. Se não me falha a memória, Sartre disse que o inferno era o outro. Por que o inferno é o outro? Porque o outro me limita. Não posso botar meu som alto, não é verdade? Não posso andar com o meu carro buzinando a todo, porque o outro está lá dizendo não pode, é proibido. O outro é o meu limitador ali nesse sentido. Então, o outro é um inferno. Mas, longe de ser o inferno, o outro é o nosso libertador. Porque como é que a gente cresce sem o outro? Com a tendência egoísta que nós já temos em si, se a gente não tivesse o outro. Até porque a gente precisa do outro para se medir, né? Olha, eu já vou, já não fui, eu já consigo ir, eu já sou parecido, eu sou menos parecida, a gente costuma fazer isso, né? Aí ele termina dizendo, eis porque, tendo a necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Não fomos feitos para vivermos isolados. Alguns criticam algumas escolas religiosas, onde as pessoas se retiram e se mantêm prece em oração. Mas nós nos esquecemos que todo o espírito nasce no ambiente com a necessidade que ele tem. Talvez aquele espírito que esteja lá hoje em meditação seja aquele espírito que, numa outra encarnação, fez muito barulho, fez muita zoada. Já pensou nisso? Agora ele é chamado ao silêncio, a ficar com ele. É o tempo dele. Ele está errado? Não. Mas do que Kardec está falando aqui? Se todos nós decidíssemos vivermos isolados em meditação, seria uma bênção, né? Por um lado, né? Mas como é que a gente ia crescer sem interagir, gente? Como é que a gente ia crescer sem estar ali em contato com o outro? Nós precisamos do outro, de toda forma. E ali, olha, ele diz logo no começo, para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, as formigas sabem muito bem disso. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, diz assim, é o título da palestra. Fostes chamados ao contato de espíritos de natureza diversas. Não tem como fugir. De caracteres antagônicos, não são iguais. O que é uma coisa antagônica? Contrária. Já diz logo ali, não vai ser facinho, não. Né? De caracteres antagônicos. Você foi chamado, não tem para onde. Não melindreis a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Essa parte é a mais difícil.
Porque ser chamado, né, ao contato de natureza diversa está lindo, né? Que eles têm caráter antagônicos, também é maravilhoso. Agora, não melindreza nenhum deles é o problema. Ou a solução, né? De repente é a solução. Então, vamos aprender com as nossas amigas formigas, que se agregam nessa sociedade, que muitos cientistas têm como perfeitas abelhas também, desempenhando cada um papel. E uma das coisas que mais me chamou é que elas passam por metamorfose. Então, elas têm o germe, elas têm ali a vida, mas elas passam pelo processo. Uma formiga não chega assim, hello, estou estreando sua formiga. Ela passa por processos de larvas, né? vai aos poucos se despindo para ser uma formiga. Para ser uma formiga, ocupando um espaço e uma tarefa no lugar onde ela está, onde ela foi plantada. Então, aprendendo com as formigas, a gente pode ver que nós nascemos larvas, no sentido de trazermos conosco aquilo que precisa ser trabalhado. E aos poucos a gente vai se despindo dessas casquinhas grossas que nós temos, né? Para nos tornarmos, então, espíritos puros iluminados. E esse processo na formiga se chama metamorfose. Nós poderemos dizer que passamos por esse processo, mas costumamos chamar isso de reforma íntima. Percebe como a sociedade das formigas estão nos dizendo que existe um tempo para tudo, para sermos larvas, para sermos pupas, para nos tornarmos formigas, para nos tornarmos enfermeiras, trabalhadoras, rainhas. Elas nos trazem esse convite de que para tudo há um tempo e que para a evolução do ser humano nós temos que nos despir aos poucos dessa... Isso não é feito de um dia para outro. Isso é um processo amoroso que a natureza faz com ela e que nós devemos fazer com nós. Sabemos das nossas imperfeições, sabemos das nossas quedas, sabemos dos nossos pontos fracos. Isso são as nossas capas que precisamos aos poucos de se despir para que nos tornemos puros e iluminados. Então, a proposta não é acabar, a proposta é reformar. E eu só reformo o que eu já tenho. É um vestido, é uma casa, é um carro, né? Não eliminamos nada do que fomos um dia, mas nós trabalhamos para nos despirmos dessa capa e nos tornarmos melhor. E aí, Paulo vai nos dizer assim, e não vos conformeis com este mundo. Que mundo é esse? O teu mundo íntimo. E não vos conformeis com este mundo. Mas, todavia, contudo, entretanto, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é a renovação da nossa mente, se não o conhecimento? Porque quando nós temos o conhecimento, nós já temos a ferramenta principal para nos despir das capas da nossa metamorfose. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus já dizia que a vontade de Deus era que nenhum de nós se perca e que todos alcançaremos a iluminação. Mas ele fala, transformai-vos pela renovação da nossa mente. É isso que o Evangelho nos ensina, essa renovação baseada nos ensinamentos do Cristo, que vem amorosamente nos ensinar a brandura, a doçura, a mansidão, a renovação e o caminho da nossa evolução. É fácil? Muito desafiador. Muitos obstáculos pelo meio do caminho. Mas quantas vezes nós abrimos a boca e dizemos, depois que eu passei por essa experiência, eu me tornei uma pessoa mais forte, uma pessoa mais determinada. O obstáculo está lá exatamente para isso, para que a gente possa alcançar e superar. E o Michael Jordan disse uma coisa super interessante. Vem depois o quadro, desculpa. E Emmanuel vai nos dizer, não podes modificar o mundo na medida dos próprios anseios, mas pode mudar-te a ti mesmo. Porque a gente quer muito uma sociedade perfeita, um ambiente perfeito, mas a gente quer primeiro consertar o outro, em vez de voltar para nós e consertarmos aquilo que nós precisamos. Porque é através dessa modificação do nosso mundo que nós vamos atingir os outros.
Nunca vai ser o todo. Vai ser o meu primeiro, para que os outros possam ser, dessa forma, atingidos, né? E as formigas, elas são pequenas, mas elas são fortes. É muito pequeno. E para quem tem umas que, quando elas resolvem dar uma mordidinha em você, tem umas que ela chega, dobra o corpo todinho, assim, enrola assim em cima de você. Aquilo é uma dor tão triste que você, de uma vez só, você mata ela, né? Mas ela deixa ali a marca e, às vezes, você fica com aquela coisa empolada ali, né? Toda porque ela mordeu você. Elas são pequenas, mas elas são muito fortes. As formigas esperam mais de si próprias do que deveria ser possível. Só para vocês terem uma ideia, a formiga carrega 10 vezes mais o peso dela. Pensa aí, se eu pesar 100 quilos, carregar 10 vezes nas minhas costas, o peso, me curvo diante do peso, né? A formiga não curva, não. Ela anda até 60 milhas para conseguir comida. 60 milhas para os bons de matemáticos. É daqui para onde? Miami. Você iria daqui para Miami a pé buscar comida? A formiga vai. E o passo menor que o nosso. Mas por que que ela vai? Por que que ela vai? Porque ela tem um objetivo. Ela tem foco. E ela cumpre o que ela tem que cumprir. Ela nem sabe, de uma certa forma, a capacidade que tem, mas ela vai. Porque ela não tem barreira psicológica. Formiga não tem barreira psicológica? Não é humana, né? Somos nós que nos dizemos, eu não sou capaz, né? Eu não sou capaz. Eu não consigo, né? Ah, eu não tenho valor, não posso fazer. Quem me dera fazer como ela é melhor do que eu, né? Eu não vou superar isso de forma nenhuma. Eu tenho medo, eu não vou por causa disso. Uma formiga não tem barreira psicológica, por isso que ela tem sucesso. E se tivesse, tenho certeza que ela trabalharia com ela. Então, nós temos a aprender com a formiga que a barreira psicológica existe em nós, determinadas situações, determinados traumas, determinados medos, e nós precisamos superar, porque nós podemos, nós temos valor, nós conseguimos realizar o que nós temos que realizar. E nós sabemos o que nós viemos realizar aqui, né? Nós bem sabemos o que viemos realizar aqui. São muito trabalhadoras, principalmente no verão, e deixam rastros. Trabalham incessantemente. Se a gente tivesse que trazer para a vida hoje, espiritual nossa, o verão seria o agora. Seria esse momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos fazendo o que a formiga faz, trabalhando pelas aquisições das nossas riquezas espirituais, aqui hoje, sentados aqui onde estamos, recebendo da espiritualidade aquilo que a gente precisa. Então, nesse aspecto, nós estamos seguindo os passos dela, né? No verão, que é o agora. Porque quando nós desencarnamos, carregamos os nossos suprimentos para o plano espiritual. Mas elas deixam rastros. Eu não sei se vocês foram perigosos quando crianças. Eu fui. E, às vezes, a formiguinha está andando lá, assim, de carreirinha, né? Uma atrás da outra. Você passa o dedo na frente, assim, elas param. Sentem ali como é que é. Por quê? Porque, quando elas vão andando, elas colocam, por onde andam, um negócio chamado feronoma. Olha que nome bonito para botar no filho. Feronoma, né? Que maravilha, né? E elas deixam feronomas. Enquanto vão trabalhando pela comida, enquanto elas estão trabalhando, enquanto nós, formiguinhas, estamos trabalhando para a nossa evolução espiritual, vamos colocando os marcadores ao longo do caminho, fazendo com que as outras possam saber onde está a comida. E esses feronomas são os marcadores. Será que nós estamos realizando a sociedade perfeita da formiga com esses ensinamentos? O que nós temos deixado em nossos rastros? Quem está nos seguindo? Quem está convivendo com nós? Qual é o feronoma que está sendo lançado? No meu ambiente de trabalho, no meu ambiente doméstico, na minha casa espírita, nos meus relacionamentos. Que tipo de feronoma eu estou lançando? Alguém pode vir no meu passo? Eu posso fazer isso cuidando de mim, cuidando do outro? Pode. E quem cuida de perfume sabe que um bom perfume deve ser forte, né?
persistente, deixa rastro. Por isso que se testa tantos perfumes, para saber o poder de concentração dele e de manutenção em sua pele, né? Vamos dizer que isso se chama lei de diferença, ou seja, que nos diferencia dos outros o algo mais. Qual é o seu perfume que diferencia do outro? Você sabe? Esse perfume, esse algo mais que diferencia dos outros, você pode espalhar? Nós podemos espalhar? Qual é o perfume? Porque Paulo vai nos dizer, porque para com Deus somos o bom perfume de Cristo. Ser o bom perfume de Cristo é muita responsabilidade. Para os que se salvam e para os que se perdem. Responsabilidade no meu caminhar e com o outro também. Então, se a gente parar para pensar assim, eu sou hoje o bom perfume de Cristo, o que é que está exalando? O que exala? O que eu estou emanando? O que eu estou pensando? Hoje, na aula, nós falamos dos processos obsessivos e uma pessoa que estava no plano espiritual, mas assim, que trabalhava para as regiões umbralinas, ele lançava como é que ele fazia, facilmente entrando nas correntes, sugestionando. Foi atrás do feronoma que a pessoa estava lançando. São assim que eles nos encontram. Mas as boas vibrações também chegam assim através dos nossos feronomas. Qual é o seu perfume? Qual está sendo o meu perfume? Qual está sendo o nosso perfume na nossa trajetória? Quem vem conosco pode sentir esse perfume na nossa vivência diária, onde quer que estejamos. É a pergunta e a responsabilidade, porque Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E então, vamos ver se eu consigo passar pronto. As formigas são muito organizadas e elas têm objetivos. Olha que sociedade maravilhosa. Thomas More não conhecia, por isso que ele lançou Utopia, né? E ele queria construir essa sociedade lá no Brasil. Vamos construir, nós vamos construir. Né? Então, por quê? Né? Por que elas são organizadas? Cada uma se ocupa de sua função, sabe onde deve estar e o que deve fazer. Sabemos onde estamos, nós sabemos o que devemos fazer e nós sabemos a nossa ocupação. E o Livro dos Espíritos vai nos dizer que o objetivo da encarnação, a lei de Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Então, nós sabemos onde estamos, nós sabemos qual é a nossa função e nós já sabemos também o que fazer. Porque aprendemos com as formigas no processo de metamorfose, que é a nossa reforma íntima, o caminho da nossa transformação e da nossa iluminação. Então, se nós não aprendemos ainda, hoje nós estamos aprendendo com as formigas. Foco, objetivo. E aí, o André Luiz vai dizer nos Missionários da Luz, você está vendo que elas estão carregando ali a folhinha, né? Subida e descida. Toda elevação representa uma subida. Toda elevação representa uma subida. E toda subida pede por esforço de ascensão. Nós até dizemos, para cima todo santo... Não. Para baixo, todo santo ajuda, né? E para cima, a coisa toda muda. Porque a ascensão despende trabalho, despende comprometimento. E a formiga sobe até 18 andares atrás de comida. Pensa em um prédio de 18 andares, a formiga escalando por comida. A comida é o objetivo dela. Porque ela sabe que ela precisa daquele mantimento para levar para o buraquinho. Porque na época do inverno, ela não vai ter como conseguir aquilo. Previdência. Previdência. Outra lição aprendida com as nossas pequenininhas. E elas economizam as suas reservas. As mulheres são muito boas nisso, né? Algumas, né? Algumas. Economizam as suas reservas. Por quê? Porque elas sabem que vai chegar o tempo que elas não vão poder mais fazer aquilo que é da natureza. Então, a organização das formigas reflete também no fato de elas nunca consumirem tudo que têm. Elas deixam sempre reservas. Bom, nós sabemos, nós aprendemos na Casa Espírita, que nós recebemos o nosso fluido vital. Mas o que a gente faz com ele muitas vezes? Né? Há o desgaste natural, porque nós estamos usando para viver. Aqui agora. É como uma árvore. Só para ter uma ideia vaga do fluido vital.
Uma árvore, ela tem fluido vital. Quando você corta e faz uma mesa, é uma madeira, não tem vida. Acabou o fluido. Quando a gente acaba o fluido, a gente não vira madeira, não. Mas nós não temos mais vida. Mas nos é dado. E o que a gente faz? Nós, com os nossos vícios, com a obsessão espiritual, com as doenças que muitas vezes nós trazemos de forma inadvertida com o nosso comportamento para nós, com o estresse do dia a dia, a maneira como nós vivemos e enfrentamos as coisas, a má alimentação, o desrespeito para com o sono, com o corpo, etc., acaba com o nosso fluido vital. E nós não aprendemos com as nossas pequenininhas, que elas não consomem tudo que têm. Elas primam pela reserva. Nós podemos aumentar, nós podemos conseguir mais essa reserva, mas a maioria de nós, inadvertidamente, gasta tudo o que se tem sem pensar que aquilo nós vamos necessitar. E, às vezes, nós perdemos esse fluido por coisas tão simples, é só pela maneira de vermos a vida. Essa semana eu vi um quadrinho muito bonitinho de um cara que disse assim... Ele estava sentado, aí ele dizia assim, as pessoas mais longe dele, assim, aí ele dizia assim, ninguém me ama. Todo mundo sentou longe de mim. Esse espaço todinho aqui, ninguém sentou junto de mim, ninguém me ama. Eu não sou amado. Essa vida é muito triste. Aí o outro vem de lá, se senta e diz, oba, mais espaço para relaxar. Talvez quem achou a situação ali, resolveu de uma forma mais positiva, mais espaço, economizou com certeza mais fluido vital do que aquele que se sentiu ali todo abandonado. É uma questão de ponto de vista. Aproveitarmos a situação para, ao invés de nos desesperarmos, aceitarmos aquilo como um novo desafio, como um novo aprendizado. 4 anos atrás eu tive um estiramento de tendões no direito, agora eu tive no esquerdo a mesma coisa. Eu disse, eu estou andando muito ligeiro, né? Talvez eu não estivesse andando muito ligeiro no passo, mas aqui dentro eu precisava andar mais devagar. E a vida achou um jeito bem legal. Botou logo uma bota aí, não sei quantos quilos no pé. Agora você vai andar devagar e você vai lembrar que você já teve outro. E que agora você não pode se dar ao luxo de ter nem um, nem outro. Vocês precisam ver como eu ando agora. É uma beleza. Ninguém me acompanha, porque é uma beleza na hora de andar. Mas eu, dessa vez, aceitei de uma outra forma. Disse, bom, não desesperei, mas eu disse, vou tirar uma lição daqui. Vou andar mais devagar com tudo. Vou economizar mais o meu fluido vital. Aprendi com a formiguinha, né? E as formigas sabem muito bem quando está chegando uma grande tempestade, o inverno. Você vê formiga na chuva? Ninguém vê formiga na chuva. Pensar que nunca haverá uma crise é ser irrealista. As formigas sabem que terão crises, elas têm o seu mau dia. Nós sabemos que nós temos as nossas crises, nós sabemos que nós temos o nosso mau dia também, sabemos que não dura para sempre, né? E Chico vai nos dizer, recorda que cada momento de crise te examina a capacidade de resistência. E nem sempre nós entendemos a crise dessa forma. A gente acha que a crise veio para acabar, que a crise veio para nos botar para baixo, que a crise veio nos adoecer, mas olha o que ele está dizendo. Recorda, momentos de crise te examina a capacidade de resistência da situação que nós estamos vivendo, seja tolerância, seja perseverança, ou porque realmente, de fato, nós precisamos estar ali para aprender aquilo ainda que nós não aprendemos. É para isso que a dor chega até nós, não como punição, mas como aviso. Vamos melhorar, vamos resolver, vamos tomar outro rumo, porque está doendo, né? É para isso que as crises funcionam, a gente pode pensar, né? Aí o Emmanuel vai nos dizer, de modo geral, as reivindicações e desinteligência, reivindicações, ele está falando, as reclamações. As desinteligências são as formas como nós nos comportamos com as pessoas que vivem ao nosso redor. Ele está dizendo, de modo geral, as reivindicações e desinteligências reportam mais frequentemente entre aqueles que a sabedoria divina reuniu com os mais altos objetivos na edificação do bem, seja no ciclo doméstico, seja no grupo de serviço ou de ideal.
Olha que coisa interessante. Aqueles com que nós mais convivemos, aqueles que nós estamos mais sempre, é ali onde a gente se porta de uma forma mais deselegante, é onde a gente reclama de tudo. Já pensou uma formiga reclamando do peso, da responsabilidade? Ela assume e vai adiante. E quantas vezes nós nos derrubamos trabalhos porque nós reclamamos demais? Nós adoecemos porque nós reclamamos demais. Porque nós não vemos saídas ainda. Mas existe. Mudança de foco. E no capítulo, na pergunta 132, botei capítulo, mas é pergunta, não só o da evolução é o objetivo da nossa encarnação, mas ele diz na segunda parte, a encarnação também tem um outro objetivo, dar ao espírito condições de cumprir a sua parte na criação. Ou seja, não é sozinho mesmo. É eu evoluindo e contribuindo com a minha parte nesse processo. Então, não é somente estou encarnada para evoluir, sim. E a outra parte que os espíritos nos falam, e a sua coparticipação no ambiente, no planeta, na sociedade, em casa, no seu centro, no seu relacionamento. Cadê a sua parte? É a segunda parte, né? E as formigas, elas defendem aquilo que possuem, procurando também fazer o formigueiro crescer. Se o vento ou alguma pessoa destrói uma parte do ninho, elas o constroem de novo e continuam a expandi-lo. Derruba um formigueiro perto da sua casa para você ver e volta lá daqui a um tempo. Se ela não abriu exatamente no lugar, não adianta, mas um pouquinho ela abriu. E ela continua o seu trabalho de formiga. Talvez seja uma lição muito preciosa para nós, né? Muitas vezes as coisas não dão certo dessa forma, ou às vezes algumas pessoas tentam nos aterrissar. Está na hora da gente abrir um buraco mais lá na frente, no nosso formigueiro, e continuar com a nossa missão. Mas o que a gente faz? A gente desiste. A gente desiste na metade do caminho. Então, nós precisamos aprender com as nossas amigas da formiga a continuar, independente dos obstáculos que se põem diante de nós. Temos que remover para passar. Afinal de contas, uma formiga não encontra uma pedra e senta lá e vai chorar porque a pedra está no meio do caminho. Ela vai contornar a pedra. Por mais difícil que seja para ela, ela vai contornar a pedra, né? Porque ela tem que ajudar e também construir e expandir o formigueiro. E todas as oportunidades do convívio entre os nossos semelhantes, eles encerram oportunidades de exercitarmos o bem. Desmanchou, caiu, vamos tentar reconstruir juntos. A vida não improvisa, não há encontros casuais, estamos o tempo todo atraindo para o nosso convívio pessoas que se afinam com a nossa maneira de ser e de pensar. Às vezes isso dá uma dor, né? Saber que nós estamos atraindo aqueles que nós precisamos. Mas não é aqui que nós temos que construir. Nós não estamos trabalhando no espírito imortal. O objetivo não é evoluir, não é se iluminar, não é crescer. É aqui, é nesse momento, é nesse grupo que eu estou precisando dessa lição. Como eu falei para vocês, 20 dias na nossa casa nós estamos com o mesmo tema, relacionamento. Todos os palestrantes que chegam aqui. E a Roberta hoje me lembrava, está vindo Semana Espírita. E qual é o tema da Semana Espírita, Roberta? Relacionamento. Vamos falar de relacionamento de novo. É o nosso tema. É o que nós estamos precisando ouvir, não é? E as formigas são persistentes. Olha que lição maravilhosa. Quando elas estão trabalhando, elas não desistem no meio do caminho, como nós, que é típico do ser humano, não é? Perdemos a vontade de avançar quando, como eu falei, quando o obstáculo aparece. Então, elas não vão... Elas são automotivadas. As formigas são automotivadas. Elas vão... Muitas delas só vão ver o resultado do trabalho depois da morte. Você vê que a tamareira, ela só produz 80 a 100 anos depois do que você planta. Então, muito provavelmente, muitos de nós, se plantarmos hoje uma tamareira, não vamos ver os seus frutos. Mas alguém vai colher. A formiga trabalha pensando assim, eu vou trabalhar hoje e amanhã os frutos vão ser para todos. Talvez ela não vá conseguir, como que muitos de nós que plantam a tamareira, mas outros vão comer os seus frutos, né?
Nem por isso ela deixa de fazer. Mas ela está sendo motivada, ela está tentando fazer da melhor maneira possível que ela tem que fazer. E muitas vezes nós desistimos no meio do caminho. Thomas Edison, depois de 700 tentativas lá com a lâmpada, o rapaz disse, o companheiro dele, por que você não desiste? São 100 tentativas de fracasso. Ele disse, não, são 100 tentativas de acerto. Longe de ser fracasso, é acerto. E nós erramos 100% dos tiros que nós não damos. Nós erramos. Nós não tentamos. Nós já erramos. O Michael Jordan, agora chegou ele diz assim, eu errei mais de 9.000 arremessos. Olha esse cara, na minha carreira. Eu perdi quase 300 jogos. 26 vezes eu fui escolhido para fazer o arremesso final e falhei. Aquela história do pênalti, já pensou? 26 vezes você foi escolhido para bater um pênalti e você perder. 26 vezes. Estava acabada a carreira do cara, não era? Falhei vezes e mais vezes na minha carreira. E foi por causa disso que eu me tornei um vencedor. Porque os erros fortaleceram. Ele aprendeu o caminho. Essa lição nós devíamos trazer para nós sempre. Eu caí, eu errei, eu pisei na bola, né? Mas eu vou voltar de novo, eu vou refazer. Eu vou tentar construir algo diferente. Olha aí, por isso ele se tornou um vencedor. São extremamente sociais. Trabalham em grupo e são muito cooperadoras. Para o bem-estar de todas e nunca para o seu próprio proveito. Não existe o egoísmo. Uma sociedade sem egoísmo perfeita, né? Não ataca a outra para ser a primeira. Não ironiza a outra. Não vai criticar a outra. Não rouba a comida das outras para guardar para si. Você já viu que sociedade maravilhosa? Que lição da natureza para nós, espírito imortal. E Salomão vai nos dizer, melhor serem 2 do que 1. Vamos cooperar. Por quê? Pois tem maior recompensa do trabalho. Se um cair, o outro levanta seu companheiro. Mas ai do que estiver sozinho. Então, as formigas nos dão um excelente ensinamento sobre cooperatividade. Porque é melhor ser 2. Cair, o outro levanta. Se você estiver sozinho, você está dentro d'água, né? Nos juntarmos no objetivo de nos ajudarmos mutuamente. E às vezes a gente fala assim... Já notou que elas são brasileiras? Por quê? Quando você olha no cano, na sua via, elas passam, elas dão um beijinho uma na outra. Alguém está dizendo ali que elas são brasileiras, que quando elas passam, elas dão um beijinho uma na outra. Aquelas anteninhas que elas tocam uma na outra para dizer exatamente que elas estão no caminho certo. Eu encontrei comida, eu toco minha antena na tua e você está no caminho certo de buscar o resto da comida ou sua parte. Nós precisamos tocar mais a nossa anteninha, né? Nós não fazemos isso no centro, eu acho que a gente faz. Quando a gente vem aqui assistir uma aula de A, de B e de C, é o conhecimento, é o estudo que ele trouxe, que é para bater lá com sua anteninha e dizer assim, ó, a gente está caminhando aqui, a gente tem que caminhar aqui. Tem comida aqui nesse lugar, né? Aqui no centro não é fácil não é difícil você encontrar comida. Não é difícil você encontrar comida. Você vai ali na cantina, no instante, você fica farto do que você acha lá. Mas uma formiga não diz assim, ó, fique calma aí que eu sou o melhor do mundo. Não. Porque elas sabem trabalhar em cooperativa. Mas o Evangelho vai nos dizer, né, sobre o egoísmo e o orgulho, ele vai dizer, tudo que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói ou, quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade. Não é isso que o Evangelho fala o tempo todo? No orgulho e no egoísmo. Isso tudo vai enfraquecendo os princípios da verdadeira caridade, que é o quê? A benevolência. A indulgência, olhando o outro com os mesmos olhos que nos olhamos, o sacrifício e o devotamento. Mas tudo que excita exageradamente o sentimento da personalidade vai enfraquecer a caridade. Que tenhamos isso em nossa mente, né? Daí resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Voltamos a Jesus de novo. Não adianta. Não adianta. Hoje eu estava falando
na aula, que eu li um post sobre Chico falando sobre que quando nós exercitarmos o perdão, ficamos, podemos dizer assim, já milésimos da perfeição. Porque, olha, o perdão vai perdoar o egoísta, o orgulhoso, quem nos tratou mal, quem nos tentou derrubar, quem nos magoou. Ué, então perdão, vamos dizer assim, é a mola mestra. Você alcançou, você conquistou, você aprendeu, o resto está resolvido. Então, a gente volta, dá voltas e meias, fala de qualquer sociedade, mas vamos voltar para Jesus. Amai-vos uns aos outros, fazer o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Regra de ouro que nós estudamos hoje na nossa aula. Então, gente, nós nos consideramos, às vezes, uma sociedade muito bem atualizada, bem avançada, né? Com certeza, tecnicamente, cientificamente, moralmente. Mas olha o que o Livro dos Espíritos vem nos dizer. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Digamos como a formiga. Ele vai dizer, vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados, por tendes feito grandes descobertas, invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens. Então, nós achamos que somos melhores do que eles, mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houveres banido de vossa sociedade os vícios que desonram e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Esse é o objetivo da nossa encarnação. Evoluir comigo, para mim, com o outro, nos irmanarmos e seguirmos o passo do Mestre Jesus. Numa construção de uma sociedade perfeita, temos que ser um. Temos que ser um. Temos que aprender, né, com os nossos amigos menores, formiga e pinguim, que se unem para terem sucesso, né? Que a gente possa aprender essa lição. E se cada um contribuísse na área a que foi chamado a servir, não existiria carência de nada na Terra. E a felicidade iria se estabelecer em tudo e em todos. Se esperas que o teu companheiro comece a contribuir para que possas igualmente ajudar, estás perdendo tempo numa caridade revestida de imposição. Perdes o endereço da verdadeira fraternidade. Se podes, faze, sem cogitar se os outros estão fazendo ou podem fazer. Chegando a tua hora, aproveita a tua oportunidade, pois ela vem e passa. Vamos ficar com essa mensagem de Emmanuel e vamos tentar interiorizar tudo que Jesus nos ensina e nos ensinou e aprendendo com essa sociedade, que somente nos unindo, que somente estando juntos é que vamos conseguir mudar alguma coisa. Os steps estão aí, os obstáculos estão para nos desafiar e superar. E Isaías vai nos dizer que uma outra ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te. Muita paz, muita luz.